A fachada sul do Santuário Nacional é como um livro aberto, que revela os grandes mistérios da nossa fé. Hoje, no Jornada Bíblica, vamos refletir sobre dois momentos fundamentais da vida de Cristo e da Igreja: a ascensão de Jesus aos céus e o dia de Pentecostes. Cristo sobe ao céu, levando nossa humanidade com Ele, e nos envia o Espírito Santo para que também possamos ascender pela fé. Acompanhe conosco essa catequese virtual que une tradição, escritura e arte sacra em uma profunda experiência de fé. Essa é uma caminhada de fé e vida, e é sobre nossa história, esta é a nossa jornada bíblica. A fachada sul do Santuário Nacional é como um evangelho feito em pedra e cor. No alto dela, vemos representado o grande mistério da ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo sobre a Igreja nascente. Cristo sobe aos céus levando consigo nossa humanidade redimida. Suas mãos mostram as feridas da paixão, enquanto abençoa e sustenta o livro da vida, com o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ao centro, Maria está sentada com serenidade, cercada pelos apóstolos. Ela acolhe com paz a promessa cumprida. O Espírito desce do alto como fogo e transforma a comunidade em igreja viva. As línguas de fogo recordam Pentecostes. É o Espírito Santo que capacita, envia e fortalece. Ele faz arder os corações e acende a esperança que transforma o mundo. A arte da fachada nos lembra: onde o Espírito habita, nasce vida nova. A Igreja continua a missão, movida por esse fogo que não se apaga, a presença de Deus no coração de cada fiel. E aqui no santuário nós estamos diante da maior Bíblia a céu aberto, que são as fachadas deste santuário, revestidas com cenas das Sagradas Escrituras. E através delas nós podemos aprender muito sobre a palavra de Deus. E vai nos ajudar neste mês a fazer esta jornada bíblica e a conhecer o significado de muitos dos símbolos que encontram na fachada sul do santuário, o professor doutor Sérgio Ribaric, a quem mais uma vez acolhemos aqui no nosso programa. Bem-vindo entre nós, Sérgio. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. E, através também do professor Ribaric, saúdo todos os nossos amigos, queridos lá do ITESP, os nossos alunos que também acompanham o programa Jornada Bíblica e sempre estão ligados aqui para aprender também coisas novas sobre estas fachadas que revestem aqui o Santuário Nacional de Beleza, de Arte e Cultura. Sérgio, a gente quer começar falando de dois momentos importantes da história da salvação: Ascensão do Senhor e Pentecostes. Qual a importância destes dois eventos para a nossa experiência de vida cristã? Bom, Pentecostes é um momento marcante para a Igreja, porque, como diz von Balthasar, um grande teólogo suíço, ele diz que é nesse momento que nasce a Igreja. No momento de Pentecostes, no momento que se abrem as portas, que todo mundo sai para pregar o Evangelho, idem e preguem o Evangelho. É nesse idem e preguem o Evangelho que tem a missão da Igreja. Nasce a Igreja naquele momento. Em Pentecostes é um momento muito importante para a coragem das pessoas, para assumirem essa missão. É onde a Igreja começa a ser verdadeiramente a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja que professa que Jesus é Filho de Deus. Isso é ser Igreja. Ali na fachada sul do santuário tem uma imagem muito interessante em que apresenta Cristo como o Alfa e o Ômega. O que isso quer significar para nós que somos chamados a continuar a missão do Cristo? Bom, eu sou professor de Trindade, então para mim isso é fácil. O Alfa e o Ômega significa que ele sempre esteve presente. Embora não visível, embora não nominável ainda, mas ele sempre esteve presente. E o Ômega é no final, o final também ele estará presente. O final do quê? O final da criação, quando tudo já voltará aos braços de Deus. Saímos um dia de Deus e um dia voltaremos. Tanto no dia que viemos, quanto no dia que voltamos, nos encontraremos com a mesma pessoa, com Jesus Cristo. E este retorno para Deus seria então o atingir a plenitude daquilo que Deus tem preparado para todos nós? Mais ainda, é atingir a plenitude do sonho de Deus.
Porque nós, criaturas, somos o sonho de Deus. Do mesmo jeito que uma mãe, uma mulher sonha em ter um filho e o tem um dia, aquele é fruto de um sonho. A gente precisa perceber que nós somos o fruto de um sonho de Deus. Nós somos a realidade de um sonho de Deus que nos transformou, que nos fez, né? A igreja ela é dinâmica, ela não para. E nós sabemos que esta força, claro, vem do Espírito que a move, do Espírito que dá vida, do Espírito que faz a igreja ter consciência da sua missão. No nosso cotidiano, Sérgio, como que nós fazemos esta experiência da acolhida deste Espírito que torna e faz a igreja dinâmica? Uma das coisas mais importantes que a igreja tem, além, obviamente, de anunciar o Jesus, é acolher. Acolher a palavra, acolher o Jesus, acolher o pobre em nome de Jesus, acolher a dinâmica do pobre dentro de nós. Esse acolhimento constante é o que nós chamamos de crescer na fé. E crescer na fé é acolher cada vez mais, com mais amor, descobrir que o que te faz acolher o próximo e propagar e promulgar a palavra de Deus não é a fé, mas é o amor que você tem por Deus. O amor que gera a fé e não é a fé que gera o amor. É bem interessante que nós podemos ver ali na fachada sul muitos personagens, mas uma das personagens que sobressai é a figura de Maria. Claro. Maria. O que quer dizer na história da salvação que Maria é a mulher cheia do Espírito de Deus? Maria é uma personagem fantástica para a igreja, porque Maria, na verdade, ela é caritomene, ela é plena, absolutamente plena da graça. Não existe nada nela que não seja a graça de Deus. Porque, por definição, Deus não pode habitar num lugar onde tem mal, onde tem pecado. Então, ela é plena da graça. E nessa plenitude da graça surge o amor mais profundo que existiu para o Filho Jesus Cristo. E é nesse amor que nasce a igreja. Então, Maria é extremamente importante porque nos mostra que, repito, é o amor que gera a fé e não o contrário. Ela amou primeiro e teve fé depois, né? E é esse exemplo que nós temos que ter. Nós temos que amar a Deus, viver Deus, amá-lo a cada instante. E esse amor vai nos fazer tornar fiéis, homens de fé, misericordiosos, bondosos, caridosos. Nós não vamos ser nada disso se a gente não tiver por trás o grande amor de Deus. Sérgio, na teologia tem um tema que a nós é muito comum e gostamos muito desse tema, que é a dimensão do silêncio. Do silêncio. Às vezes a gente não se dá conta, né, da importância deste ato. E Maria, ela é um testemunho. Como pensar Maria como uma presença silenciosa em Pentecostes? Não omissa, mas silenciosa em Pentecostes. Você falou uma palavra interessantíssima, não omissa, silenciosa. Ela acompanhou Jesus em cada momento. O Evangelho de João é claro nisso. No primeiro momento da vida pública de Jesus, ela aparece na festa da boda de Caná. E Jesus ainda diz, o meu momento ainda não chegou. E no último momento da vida pública de Jesus na cruz, ela também está presente. Isso nos mostra que ela esteve presente em todos os momentos da vida de Jesus. Por amor, por missão, por seguimento, mas principalmente para você manter esse conjunto harmônico entre o homem e Deus. Isso Maria faz. Maria é extremamente importante porque Maria é, repito, a pessoa que obviamente mais amou Deus. E isso é um exemplo para nós. E Sérgio, em um mundo marcado por tantos rumores, por tantas situações que nos roubam o silêncio, como buscar o silêncio em meio ao barulho? Você falou do silêncio. O silêncio de Maria é profundo, porque ela praticamente não fala nada, né? O Evangelho inteiro. Praticamente não fala o Magnífica, depois pouca coisa surge dela. Mas ela vive cada momento, inclusive o horror do momento da cruz. Ela estava no pé da cruz em silêncio. Às vezes eu me perguntava, será que naquele momento ela não levantou os braços a Deus e perguntou por quê? É preciso sofrer tanto? Por que é preciso fazer isso com meu filho? Por que ela não pulou na cruz, tentou arrancar os cravos e chorou e se desesperou? Será que foi por fé? Ou porque foi por um amor supremo ao filho que percebeu que aquilo tinha uma dimensão muito maior? Talvez nem ela entendesse qual era a dimensão, mas o amor a Deus, o amor ao Pai, a fé que ela tinha era tão grande que sabia que atrás daquele horror tinha algo muito maior. E aí vem o silêncio. O silêncio vem da fé, o silêncio vem do amor. E o silêncio, então,
nos proporciona, né, este encontro profundo com Deus. Que dica você deixaria hoje no nosso programa que a gente tratou sobre Pentecostes e Ascensão do Senhor, para que as nossas comunidades possam vivenciar melhor estes dois mistérios da história da salvação? Eu vou ser radical, não existe Pentecostes, não existe vinda do Espírito Santo sem oração, comunidade e presença de Maria, que é exatamente o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Oração, comunidade e a Maria presente. Aí vem o Espírito Santo, é o chamariz. Que coisa boa. Sérgio, muito obrigado pela sua participação no dia de hoje.